Nos textos do Círculo de Bakhtin, podemos encontrar as expressões enunciado, enunciado concreto e enunciado abstrato. Mas o que seria enunciado? Quais as diferenças entre enunciado, enunciado concreto e enunciado abstrato? Um primeiro ponto a se destacar é que na teoria bakhtiniana, enunciado não se confunde apenas com frase ou oração. Enunciado pode ser uma única palavra, pode ser sim uma frase, mas pode ser também um texto completo ou uma obra literária ou científica. Ou seja, o enunciado possui uma extensão bem diversa, podendo ir desde uma frase até um longo romance. O que importa é que pelo enunciado se consiga perceber a posição do autor. Assim, se mesmo por uma simples palavra eu consigo reconhecer qual o posicionamento do falante a respeito de um tema, essa palavra é um enunciado no sentido bakhtiniano. De outro lado, às vezes somente consigo conhecer o posicionamento de um autor após finalizar a leitura de uma longa obra dele. Assim, seja uma palavra, seja uma frase, seja um texto, seja uma obra, tudo isso será enunciado no sentido bakhtiniano, se mostrar a posição do autor. Agora que sabemos que o enunciado para Bakhtin e para o Círculo pode abranger exemplos de linguagem bem diversos, precisamos apontar as diferenças entre as expressões enunciado, enunciado concreto e enunciado abstrato. 1. Enunciado. A palavra enunciado pode se referir nos textos do Círculo a um conceito genérico de enunciado. Assim, quando Bakhtin fala no texto Os Gêneros do Discurso que os 3 elementos constitutivos do enunciado são conteúdo temático, a construção composicional e o estilo, ele está usando a palavra enunciado em um sentido genérico, porque qualquer enunciado genericamente falando possui tema, composição e estilo. 2. Enunciado concreto. Acontece que para Bakhtin e o Círculo, os enunciados que importam são sempre os enunciados concretos. Embora em termos teóricos eles precisem usar a palavra enunciado em um sentido genérico, eles enfatizam que o objeto de estudo deve ser o enunciado concreto, ou seja, o enunciado que alguém efetivamente escreveu ou falou. Assim, por exemplo, uma postagem no Facebook que alguém realmente faça é um enunciado concreto. A obra O Guarani, de José de Alencar, é um enunciado concreto, pois realmente foi escrita. Uma aula efetivamente ministrada é um enunciado concreto, pois de fato um professor a ministrou a alguns alunos. O enunciado concreto, portanto, é aquele efetivamente falado ou escrito por um sujeito real e direcionado a outros sujeitos reais. Veja que mesmo no caso de Guarani, que é um texto ficcional, é um enunciado concreto, porque José de Alencar tinha um projeto discursivo ao escrever o texto, tinha uma vontade discursiva, ele queria abordar a questão dos indígenas brasileiros segundo certa visão romântica. Assim, mesmo sendo ficcional, tem um compromisso com o mundo, um compromisso com a vida. José de Alencar, por exemplo, sabia que seria julgado pelo que escreveu e sabia que o que escreveu poderia influenciar o mundo real. 3. Enunciado abstrato. Enunciado abstrato é quando criamos artificialmente o enunciado, mas sem conexão com a vida real. Vamos supor que eu, como professor, escreva na lousa a seguinte frase: João comprou uma bola, e use essa frase para explicar aspectos gramaticais como sujeito e predicado, por exemplo. Aparentemente, poderia parecer que este é um enunciado concreto, pois eu, professor, escrevi e direcionei esse enunciado aos meus alunos, meus interlocutores. Para Bakhtin, porém, esse seria um enunciado abstrato, pois não tem compromisso com a vida. Ora, na verdade, não existe de fato um sujeito chamado João e que tenha efetivamente comprado uma bola. Aliás, se eu mudasse a frase e escrevesse na lousa Maria comprou uma bola, essa frase serviria do mesmo modo para eu explicar os pontos gramaticais. Mas se fosse um enunciado real,
um enunciado concreto, que dissesse respeito a pessoas reais, haveria muita diferença entre dizer Maria comprou uma bola e João comprou uma bola. Enunciado abstrato, portanto, é aquele concebido apenas com a finalidade de servir de exemplo, mas que não tenha nenhum compromisso com o mundo real. Diferentemente do exemplo de Guarani, que é um enunciado ficcional, mas concreto. O exemplo na lousa não tem nenhuma pretensão de impactar o mundo, de mudar posicionamentos no mundo real. E, aliás, pouco expressa o posicionamento do professor enquanto autor. Retomando, enunciado é uma expressão genérica para se referir, teoricamente, aos enunciados concretos, falados ou escritos por sujeitos reais. Já enunciado abstrato é o enunciado criado apenas com a finalidade de ilustrar um determinado ponto linguístico, mas sem compromisso com a vida. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, deixe aí o seu curtir, o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.